Senhor Biologia. Essa é a água do Rio Doce hoje. Ela já esteve muito mais escura depois do acidente na Samarco, do crime ambiental da Samarco. Mas algumas verdades precisam ser ditas sobre o que aconteceu no Rio Doce. Não podemos nos vitimar completamente. O Rio Doce e toda a sua população não é 100% vítima, porque na verdade o processo de degradação, de destruição desse rio já vem acontecendo há décadas. A bacia do Rio Doce era um dos rios, era a bacia mais, antes do acidente, a bacia mais poluída do estado de Minas Gerais. A água aqui sempre foi meio turva, foi meio barrenta, pela própria característica do rio de águas correntes. Essa água aqui está um pouco clara e não tem perigo de achar que a lama do rio trouxe metais pesados. No início se acreditava nisso, mas não foi isso que aconteceu. Veja bem, eu trouxe uma garrafa aqui que eu peguei para demonstrar para vocês. Desde ontem eu peguei essa água aqui no rio para mostrar para vocês, meus queridos alunos aí, internautas. Aqui embaixo tem uma lama que se sedimentou. Na verdade, aqui dentro existia metal pesado que foi depositado aqui por garimpos clandestinos que existe aqui, por várias indústrias que usam o metal pesado. Quando veio a lama da Samarco, o que a lama fez com esse fundo do rio aqui? Ressuspendeu ele, ó. Olha o que aconteceu. Olha como que ficou a água. Toda aquela lama e aquela ressuspensão do fundo ali levantou os metais pesados. Por isso foi encontrado metal pesado aqui nessa água. Eram metais que estavam no fundo. E sabemos, metais pesados são bioacumuladores. É muito complicado porque fitoplânctons absorvem metais pesados. Olha a cadeia alimentar. Os zooplânctons que comem os fitoplânctons, além do metal pesado que eles absorveram, eles ficam com o metal pesado dos fitoplânctons. Aí vem os peixes pequenos, peixes maiores, até chegar no homem. Quando o homem pesca um peixe grande, aquele peixe tem uma quantidade altíssima de metal pesado. E o metal pesado, vocês sabem, traz problemas neurológicos, traz problemas no fígado, pode causar um câncer de fígado, e eles são bioacumuladores. Eles jamais serão eliminados pelo nosso metabolismo. Eles vão só se acumulando, acumulando, acumulando. Mas esse metal pesado já existia aqui. O Rio Doce, minha gente, era um rio muito poluído. O Rio Doce já vinha numa história de diminuição da biodiversidade. Aqui, cada ano que passava, menos peixes, menos espécies de peixes se encontravam aqui dentro. Não era esse mar de rosas com várias e várias espécies. O problema é que o acidente da Samarco foi o tiro de misericórdia do rio, porque o rio hoje está morto. Esse movimento que você vê aqui nas águas do Rio Doce, estou aqui às margens do rio, não há vida mais ali dentro. Apenas água. Água, lama e a poluição trazida pela Samarco e trazida também por décadas de degradação desse rio. Esgoto urbano, garimpos, como eu já disse, clandestinos e várias indústrias que têm um alto potencial poluente, como por exemplo a Cenibra, que é uma indústria de celulose, de fabricação de papel. Ela é tão poluente, que em alguns países é proibido a instalação desse tipo de indústria. Mas nós temos algumas aqui. A verdade é que a população foi conivente com isso. Se existisse um político sério que realmente quisesse aplicar à risca todas as leis ambientais aqui, ele não conseguiria se eleger. Não só os políticos, como a população, de um modo geral, foi conivente há anos com esse processo de degradação. Mas o acidente da Samarco veio acentuar isso aí, porque o próprio ciclo da água foi alterado. Veja bem, os rios naturalmente, o biociclo rio é chamado biociclos de água doce, são os liminociclos. Esses rios têm água corrente e têm os períodos de cheia e os períodos de seca, são as vazantes. Há muitos anos se observa um rio doce.
E há uns 20, 30 anos atrás, o que chamava a atenção eram as enchentes. Eu lembro muito bem das enchentes catastróficas que teve aqui na cidade de Governador Valadares, como por exemplo a enchente de 79, olha só, que detonou com a cidade, detonou com vários bairros da cidade. Mas de uns 3, 4 anos para cá, o que tem chamado a atenção não são as enchentes, mas a seca. Os rios têm ficado cada vez mais vazios. Os períodos de estiagem têm mostrado pedras que há muitos anos não apareciam. O rio tem ficado cada vez mais vazio. E com o acidente da Samarco isso vai intensificar. As secas vão ser mais acentuadas, o rio vai ficar mais seco. Por quê? Porque muitos afluentes foram destruídos, muitas nascentes foram danificadas, inclusive pelo próprio processo natural pós-acidente. As pessoas, por não querer usar mais a água do rio, elas vão furar mais poços artesianos e vão começar a usar mais as águas subterrâneas. Essas águas vão ser cada vez mais utilizadas, vai diminuindo o seu volume e vai diminuir inclusive a força das nascentes, que abastece o rio. Então as secas serão mais acentuadas. E as enchentes? As enchentes serão mais catastróficas também, porque com o acidente houve um processo de assoreamento. O que é assoreamento? Deposição de terra no fundo do rio. A calha do rio ficou mais rasa. Então quando encher, na época da cheia, quando encher mais de água, vai transbordar muito mais, porque a profundidade diminuiu. E outra, o acidente da Samarco destruiu a mata ciliar. Sem mata ciliar, vai acentuar o processo de assoreamento devido à própria lixiviação. O que é lixiviação? A água da chuva cai na terra, não tem a vegetação para segurar aquela terra, a terra escorre junto com a água da chuva para dentro do rio. Então, cada vez mais, as cheias vão atingir mais regiões e as secas vão atingir, vai aparecer cada vez mais pedras, vai ser mais acentuada as secas. Esse é o cenário do Rio Doce. Então atenção, você aí que está prestando atenção nessa aula já está pensando numa provável redação, num provável tema aí de uma redação, ou numa questão de biologia, ou em prova de geografia. Esse tema ambiental pode cair com certeza no seu Enem em diversas provas, em diversas áreas. Então alguns pontos que você tem que observar aí. Primeiro, o Rio Doce não era um rio limpo, já era um rio poluído. O processo a presença de metal pesado aqui não veio com a lama, já estava aqui presente. O processo de diminuição da biodiversidade já vinha acontecendo há muito tempo. Ok, sobre o processo de fotossíntese. Não há fotossíntese acontecendo aqui pela morte dos fitoplânctons. A cadeia alimentar foi completamente danificada. Qual é o cenário daqui para frente? O que é preciso fazer? Primeiro, precisamos de disposição de todos. Há um ponto positivo no acidente da Samarco. Sabe qual foi o ponto positivo? As pessoas, de um modo geral, elas se sentiram unidas pelo acidente. Elas se sentiram, somos todos vitimados. Então, voltou-se o olhar para o Rio Doce de forma mais unida, com consciência. Todos agora sabemos que qualquer ação dessas mineradoras pode nos atingir. A mineradora lá em cima, na bacia do Rio Doce, será que vai afetar alguém aqui na cidade de Governador Valadares, por exemplo? Será que vai afetar alguém nas cidades do Espírito Santo? Agora todos sabemos que sim. Então nós temos um olhar unido e com consciência para as questões ambientais do que acontece aqui. Ficaremos de olho e não vamos deixar que o capital dessas grandes empresas façam com o nosso ambiente, com a nossa terra, o que bem entenderem, visando apenas lucro, visando apenas o dinheiro, que inclusive nem fica no nosso país, é levado para essas grandes multinacionais. Um grande abraço para todos vocês, falando aqui diretamente do Rio Doce. Espero de coração que todos nós podemos ainda ver esse rio novamente com peixe, novamente com vida e, enfim, que a consciência ecológica de todos fale mais alta que o interesse financeiro. Um grande abraço para todos vocês e não se esqueça, se inscreva no meu canal, ok? Tchau! Até mais!
Senhor Biologia.